que sabemos quais são cada palavra de nosso dicionário? A nossa aula de hoje é sobre classe de palavras e substantivo. Bom dia, pessoal! E agora nós falaremos sobre classe de palavras. As classes de palavras são 10. Contem comigo. Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, preposição, conjunção, interjeição, numeral, verbo e advérbio. 10. Essas 10 classes de palavras nós vamos dividir em dois grupos, as variáveis e as invariáveis. Mas, professor, o que é uma palavra variável? As palavras variáveis, pessoal, são as palavras que podem variar em gênero, masculino e feminino, ou número, singular e plural, ou os dois ao mesmo tempo. E as palavras invariáveis são as que não mudam de forma nenhuma, nem em gênero, nem em número. Vamos para elas? Colocar aí a edição. Nas palavras variáveis, ou seja, que sofrem alterações de gênero e de número, nós vamos ter substantivo, adjetivo, artigo, verbo, mas o verbo ele só sofre alteração de número, singular e plural. Ele não sofre alteração de gênero. Mas, professor, e se, por exemplo, a gente vê um verbo eu estou acordada, ou eu estou acordado, acordado e acordada não está masculino e feminino? Sim, mas nesse caso é uma forma nominal dos verbos que a gente vai ver muito mais para frente. A forma nominal do verbo, ela tem função diferente da verbal, ok? O verbo na sua função original, ele só se varia em número, singular e plural. Em gênero não, ok? Depois do verbo nós temos pronome e numeral. Ou seja, nós temos 6 classes de palavras que variam. E as outras 4, que são invariáveis, são o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Ok, pessoal? Agora vamos falar sobre substantivo. Pessoalzinho, o substantivo é a palavra responsável por nomear as coisas reais e irreais. E agora a gente vai aprender como eles são classificados. A primeira classificação do substantivo é simples e composto. Professor, o que é um sujeito simples e um sujeito composto? Um sujeito simples sou eu, que não tenho nada na vida, e o sujeito que tem um posto de gasolina é um sujeito composto. Engraçado, não é? Não. Mas não é isso não. O sujeito simples é uma palavra que sozinha já tem o seu sentido. Por exemplo, sol. Sol é uma palavra simples, é um substantivo simples. Já a palavra girassol é uma palavra composta. Tem a palavra giro mais sol. Entenderam? Guarda-chuva é uma palavra também composta, sim. E nesse caso a palavra simples seria só chuva ou só guarda. Ok? A segunda classificação é entre substantivo comum e próprio. Todo mundo aí agora deve estar com a sua caneta, né? A palavra caneta é um substantivo comum, serve para vários tipos de canetas. Um substantivo próprio seria a marca dessa caneta. Faber-Castell, Bic, etc. A palavra carro, por exemplo, é um substantivo comum, serve para todos os veículos. Mas se você usa o nome de um modelo, por exemplo, o Gol, já é um substantivo próprio. A terceira classificação é entre concreto e abstrato. Professor, o que é um substantivo concreto? É o cimento que tem no chão da minha casa? Não. Vamos dizer a palavra ar. A palavra ar é um substantivo concreto. Mas, professor, eu já ouvi por aí que substantivo concreto é aquilo que a gente pode pegar. Não, pessoal. O substantivo concreto é aquela palavra que ela sozinha, sem depender de mais nada,
ela já tem o seu próprio sentido. Então, ar é um substantivo concreto. Carro é um substantivo concreto. Porta é um substantivo concreto. E tantos outros. Ok? E os abstratos, pessoal? Os abstratos são substantivos que determinam sentimento ou palavras que são derivadas de verbos. Amor, saudadinha, felicidade, né? Raiva também é um sentimento. Todos esses sentimentos e tantos outros infinitos sentimentos que a gente pode ter são substantivos abstratos. E as palavras que são derivadas de verbo, professor, quais são? Por exemplo, o verbo comer. Uma pessoa, quando ela está comendo muito, a gente chama aquilo de comilança e chama a pessoa de comilão ou comilona. São palavras, são substantivos derivados de verbos. A nossa quarta classificação do substantivo é entre primitivo e derivado. Nesse caso, primitivo a gente pode... Nesse caso, como primitiva, a gente pode usar a palavra dente. E derivado da palavra dente temos dentadura, dentista, dentição e tantos outros. Entenderam? A palavra cadeira pode derivar para cadeirante, cadeirada. Ok? Temos também os substantivos coletivos, aqueles que apresentam a ideia de um grupo de uma mesma coisa. Por exemplo, um grupo de ilhas a gente chama de arquipélago. Um grupo de livros a gente chama de biblioteca, viu? Livraria não é o coletivo de livros, ok? Memorizem isso. Coletivo de chave, molho. Coletivo de boi ou de gado, manada. De peixe, cardume e por aí vai. Ok? Agora nós vamos entrar na classificação do substantivo por gênero. E o primeiro de todos é o biforme, ou seja, aquele substantivo que possui uma característica para o masculino e outra para o feminino. Por exemplo, menino e menina, capitão e capitã, cidadão e cidadã, ok? Sempre que tivermos essas duas opções de palavras para masculino e feminino, esses substantivos serão biformes quanto ao gênero. Ainda quanto ao gênero, nós temos os substantivos uniformes e eles se dividem em três. A primeira classificação dos substantivos uniformes quanto ao gênero são os comuns de dois gêneros. Por exemplo, a palavra estudante. A gente fala o estudante ou a estudante. Da mesma forma, a gente usa para a palavra cliente. O cliente ou a cliente. Ok? A segunda classificação uniforme quanto ao gênero é a classificação dos substantivos sobrecomuns. Os substantivos sobrecomuns são aqueles que denominam tanto masculino quanto feminino de uma única forma de escrita. Por exemplo, criança. A gente fala a criança. Isso serve tanto para menina quanto para menino. Ok? Por último, mas não menos importante, temos os substantivos epicênos. Os substantivos epicênos, pessoal, são aqueles que precisam de uma determinação depois do seu nome quanto ao seu gênero. Por exemplo, o tatu fêmea ou o tatu macho. A gente não fala a tatu nem a tatá, né? Outro exemplo, a capivara. A gente não fala o capivara nem o capivaro. Seria a capivara macho ou a capivara fêmea. Ok?